Olá pessoal, então nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre alguns fatores que influenciam a frente de fluxo da resina durante o processo de infusão. A gente já viu isso no vídeo anterior, quando falou da equação de Darcy, mas vai repetir, vai entrar um pouquinho nesse aspecto no que vai influenciar, por exemplo, a permeabilidade do nosso meio, né? E também a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter durante o processo de infusão, principalmente na preparação do molde, para não ter nenhum tipo de surpresa, né, desagradável. Então, como a gente viu na equação de Darcy, a viscosidade da resina vai ter uma influência relativamente grande durante o processo. Então, quando a gente vai escolher o tipo de resina que a gente vai trabalhar, é importante que a gente compre resinas para o processo de infusão, né? Então, geralmente os fornecedores eles já vão especificar qual a viscosidade, a faixa de viscosidade que vocês conseguem trabalhar para vocês atingirem um bom desempenho durante o processo, né? Além disso, o tipo de fibra ele vai influenciar bastante, a forma comercial que essa fibra é vendida também vai influenciar. No próximo slide eu vou mostrar o gráfico que compara a permeabilidade de diferentes tipos de fibras e com certeza uma coisa que vai influenciar bastante é o tipo de núcleo do material que é utilizado como sanduíche. Então, o núcleo ele vai ter a função lá de aumentar a espessura do nosso laminado e aquelas ranhuras eles vão facilitar a frente de fluxo da resina no laminado. A gente viu nas imagens que a resina ela tem um caminho preferencial, é como se fosse uma canaleta que ela consegue fluir de maneira preferencial dentro das ranhuras do núcleo, então ele vai influenciar com certeza na permeabilidade do nosso plano de laminação. Bom, então falando um pouquinho sobre as fibras, né? Então aqui tem um gráfico mostrando a velocidade de frente de fluxo de uma resina em diferentes tipos de tecidos, né, que são utilizados, né? Então aqui tem um tecido multiaxial não tramado, aqui tem um tecido tramado tipo sarja e aqui tem um tecido tramado tipo tela plana, né? Então, quando a gente tem tecidos tramados, né, então a trama e o urdume, eles acabam sendo barreiras para a frente de fluxo da resina e diminuem significativamente a permeabilidade da resina no meio. Então, é uma desvantagem se trabalhar com tecidos tramados quando a gente trabalha com o processo de infusão. Então, os tecidos multiaxiais, que são costurados um sobre o outro, eles têm vantagens em relação a isso. A gente não tem aquelas barreiras físicas lá da trama e o urdume, né, que vão impedir, que vão dificultar a passagem da resina. Então, tecidos multiaxiais são preferíveis aí a hora que a gente trabalha com o processo de infusão. Além disso, a gente sabe que os tecidos multiaxiais não sofrem com crimp, não tem aquelas pretensões, então eles são preferidos aí quando se trabalha com compósito. Obviamente, tem que ver a relação custo-benefício disso, né, se realmente vai valer a pena para a peça que vocês estão trabalhando. Em relação ao núcleo, o núcleo talvez seja o fator mais determinante na permeabilidade do sistema, né? Ele vai ser o caminho que vai transportar a resina de maneira preferencial. Então, quando a gente tiver as canaletas lá dispostas no núcleo, que são as ranhuras, essas ranhuras elas vão acabar trabalhando com um fluxo preferencial da resina dentro do laminado. E, obviamente, existem alguns tipos de núcleo, né, que a gente comentou anteriormente, que não são adequados para o processo de infusão. Principalmente núcleos que têm cavidades abertas, porque eles vão acabar enchendo de resina e não vão facilitar a passagem da resina durante o processo. Um tipo de núcleo que é bastante conhecido são as estruturas Honeycomb, que apresentam cavidades abertas aí, então não são a melhor escolha quando a gente vai trabalhar com o processo de infusão. Existem algumas alternativas mesmo trabalhando com Honeycomb, mas ainda é um grande problema em comparação com outros núcleos aí que já têm células fechadas, né? E obviamente os núcleos, como a gente comentou anteriormente, devem resistir aí todos os ataques químicos da resina e dos reagentes que estão presentes nessa resina também. Falando um pouquinho mais sobre o núcleo, né, a gente comentou isso anteriormente, num processo de infusão ainda isso é mais um problema, que em regiões que a gente tem uma interface de uma estrutura sanduíche com uma estrutura single skin, né, um laminado sem a presença de núcleo, a gente pode ter pontes formadas na bolsa de vácuo que vão deixar um acúmulo de resina ou bolhas no nosso laminado, né? Então a nossa fibra não desce ou não deita direito no nosso laminado. Essa é uma região bem complexa e bem sujeita a cargas, falhas, entrada de umidade. Então sempre que a gente tiver situações como essa, a gente faz um chanfro no nosso núcleo para deitar melhor o tecido, deitar melhor a fibra sobre ele, evitar bolhas, acúmulos de resinas, regiões com exotermia de cura muito alta, a hora que acumula muita resina que a gente tem uma exotermia de cura muito alta e pode até empenar a peça. Então sempre é
sugerido a gente fazer esses chanfros no núcleo antes de começar o processo de infusão, né? E o processo também ele tem algumas saídas, né? Alguns materiais que facilitam o fluxo de resina. Um dos acessórios que facilita bastante o fluxo de resina é a utilização de tela. A tela, como eu comentei, ela está presente no nosso primeiro slide aqui do curso, né? Então é uma vinheta do curso, a gente consegue ver aquela tela preta lá. Ela é muito bem-vinda, principalmente quando a gente vai fazer uma estrutura single skin, que não tem a presença do núcleo. Aí o fluxo de resina é bem limitado, né? Então às vezes, o que acontece? A gente aplica o vácuo e a bolsa de vácuo ela esmaga o nosso reforço sobre o molde. E daí a passagem de ar ela fica bem limitada e também a passagem de resina fica bem limitada, né? Então o fluxo de resina acaba ficando muito lento. E a nossa tela ela vai deixar um espaço suficiente para o ar conseguir passar e a resina conseguir passar e molhar todo o nosso laminado. Então às vezes é uma alternativa de acessório para facilitar o fluxo a frente de fluxo de resina, né? Além disso também existem os canais espiralados ou os espirais que a gente viu nas imagens anteriormente, que são caminhos preferenciais aí para a resina fluir de maneira bem mais rápida do que no meio do laminado, né? Então são alternativas de se utilizar isso aqui principalmente na região ali de entrada de resina para facilitar esse espalhamento de resina, o fluxo de resina em determinados pontos, né? Em relação à preparação do molde, existem também algumas sugestões para facilitar o processo de infusão. A primeira sugestão é aquela que a gente já viu, é sempre trabalhar com uma aba no molde, né? Então a aba no molde aqui, ela vai facilitar todo o posicionamento dos canais, vai facilitar o posicionamento do tech tape, vai facilitar fazer vincos aqui para a gente deixar a bolsa de vácuo deitar bem na peça. Então sempre na hora que a gente vai projetar um molde, não esquecer de colocar a aba dele, porque vai ser essencial aí se a gente vai trabalhar com processos que tem a utilização de vácuo. E por último, uma sugestão é na hora de fazer o molde evitar cantos vivos, né? Sejam cantos vivos aqui de internos, na parte interna do molde e na parte externa, né? Esses cantos vivos aqui na parte externa, eles acabam causando um estrangulamento da resina nesse determinado ponto, né? Então, a hora que a gente aplica o vácuo, a bolsa de vácuo, ela vai esmagar o laminado nesse determinado ponto e vai dificultar a frente de fluxo de resina, às vezes pode até entupir a frente de fluxo de resina, e daí vai ter essas surpresas desagradáveis que eu comentei, né, de deixar regiões secas, né. E cantos vivos internos, eles podem causar um acúmulo de resina, então a gente tem uma porosidade bem maior do que esperado, e esse acúmulo de resina, além de gastar mais resina, deixar a peça mais pesada aqui, e pode dificultar ou deixar mais lento a frente de fluxo, porque a gente acaba tendo mais resina para preencher aqui, ele pode causar algum tipo de empenamento da peça durante o processo de cura, porque esse excesso de resina acumulado aqui acaba causando um pico exotérmico muito alto, e esse pico exotérmico pode causar algumas contrações indesejadas aqui no nosso laminado, empenar a peça, que perder o dimensional da nossa peça. Então sempre a gente evitar situações dessa já na concepção do nosso molde. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro como que acontece o processo de infusão. E apesar das dificuldades que a gente viu, os desafios que a gente tem nesse processo em comparação com os processos de laminação manual e laminação a vácuo, ele vem sendo utilizado em estaleiros devido à qualidade do produto final que é obtida. E cada dia mais há investimentos em pessoas e treinamentos para conseguir fazer que esse processo se torne uma realidade em mais estaleiros ainda. Eu espero que vocês tenham a oportunidade de trabalhar com o processo de infusão também e também agregar melhorias para esse processo, modificações para esse processo também. Beleza?